Jessiane, boa tarde, satisfação tê-la aqui para falar de um tema tão interessante. Por que as pessoas têm dificuldade de chegar à autorrealização? Bom 2022 para você, e depois das nossas férias você é a nossa primeira convidada, que honra. Oh, que maravilha! Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Gente, é um privilégio enorme, né? Já iniciar o ano assim, desse jeitinho, e principalmente trazendo esse momento de conteúdo, né, de coisas importantes, informações importantes à vida das pessoas. Então, me sinto extremamente honrada em ser a primeira, né? Vamos abrir o ano com chave de ouro e trazer muitos conteúdos aqui ao longo desse ano. Tá, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho dessa tal realização, então, né? O que é, né? O que são conhecidas também como necessidade de crescimento, né? O desejo para nos tornarmos mais e mais o que somos, para nos tornarmos tudo o que somos capazes de ser. Incluem a realização, aproveitar todo o potencial próprio, fazer o que a pessoa gosta e é capaz de conseguir. Relaciona-se com as necessidades de estima. Aí tem a autonomia, a independência e o autocontrole. Um modelo de hierarquia de necessidade de Maslow, que foi desenvolvido entre 1943 e 1945, em 1954, veja, eu vou gastar todo o meu inglês, Edmilson Mello, agora, preparem-se. Tá, preparem-se, esse é um momento muito especial. Motivation and Personality, motivação e personalidade. Nessa altura, o modelo compreendia 5 necessidades. O livro mais popular de Maslow é A Introdução à Psicologia do Ser, de 1968, onde foram acrescidos aí mais níveis, né? Então, a versão original tem 5 níveis e continua a ser a hierarquia de necessidades definitiva para a maioria das pessoas. Eu fiz a lição certinha? Fez a lição certinha. Trouxe aí a pirâmide de Maslow. E aí, o que é que a gente vai falar, André? Para trazer de uma forma didática para as pessoas o que é esse conceito de autorrealização. As pessoas, normalmente, elas associam a autorrealização ao sucesso. Por isso que eu sempre toco muito nessa tecla e mudo o termo. Porque às vezes a gente busca o sucesso, e o sucesso é mais uma construção social voltada ao nosso sistema capitalista. De quê? De que o sucesso é você crescer na vida baseada nas condições financeiras que você apresenta. Então tá ali voltado às relações de poder e dos valores aquisitivos que você tem. Só que aí a gente vai percebendo ao longo da vida que existe uma quebra nessa lógica que nos impõe tanto. Porque, como você mesmo disse, às vezes tem tantas pessoas que têm uma função, que desempenham uma função que é considerada importante, uma função de valorização social, que financeiramente recebe muito bem e ainda assim encontra-se em um estado emocional extremamente frustrado, abalado, entristecido e desencadeia várias outras patologias. Então, o sucesso, ele é uma necessidade social, é uma imposição, é cobrado da gente. A gente, às vezes, bebe muito dessa fonte e vai trabalhando, buscando o sucesso usando o parâmetro de outras pessoas. Já a autorrealização, não. A autorrealização, ela é uma necessidade existencial nossa. E ela não está necessariamente associada ao dinheiro, mas está extremamente associada à sua necessidade de estar satisfeito consigo em diversas esferas da sua vida. A vida, eu sempre digo assim, a vida, para ela estar em equilíbrio, ela funciona como um eletrocardiograma. Ele polariza e despolariza, sobe e desce o tempo inteiro. Igual a música do Lulu, como uma onda no mar. Como uma onda no mar. A estabilidade, ela é morte. A gente sabe disso. Se ficar retinha aquela linha, morreu. Então, a vida, ela funciona desse jeito. E aí, a gente tem que ter a nossa inteligência emocional para saber criar estratégias e lidar com os altos e baixos da vida. E a autorrealização, ela também tem que passear dentro dessa premissa. Só que o que é que acontece que as pessoas têm essa dificuldade, que eu vou destrinchar mais ao longo do programa? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de estabelecer a autorrealização? A maioria das pessoas, ela usa o parâmetro da vida de outros, e normalmente esses outros são as pessoas mais próximas, são as pessoas mais de referência para ela. Ela usa os parâmetros dessa pessoa para quantificar e qualificar o processo de vida. Então ela começa a entender que se às vezes ela não der aquele resultado que é esperado, que lhe é cobrado, ela não está fazendo o bom o suficiente, ela não é boa o suficiente. Então, o que é que existe aí? Existe um processo na vida para você chegar à autorrealização. Então, às vezes, as pessoas estabelecem metas. A minha meta é com 30 anos eu já estar bem sucedido, eu ter 1 milhão na conta, eu ter isso, eu ter aquilo outro. E aí chega aos 30 e não acontece isso. Por quê? Porque existem vários processos na vida que a gente pulou essas etapas.
A autorrealização, ela é totalmente acessível às pessoas, mas para isso as pessoas têm que ter a capacidade de enfrentar um processo. E esse processo, ele exige de você se conhecer inicialmente e entender como é o seu funcionamento físico, emocional, social. Então, todas essas relações, elas interferem. Aqui, Maslow, ele apresenta essa pirâmide como necessidades fisiológicas, tá? Então, a gente vê necessidades básicas do ser humano. Tá aí, imagine, né? Uma pessoa com fome. Sim. Uma pessoa com sono, com uma alteração de sono. Como é que está o humor dessa pessoa no outro dia? Uma irritabilidade terrível. Tá aí a pirâmide de Maslow, o Maslow, né? Que tá aí na tela, quem tá acompanhando a gente pelo NN Play, né? Obrigado aí, Marco Aurélio. Tem uma música do Gabriel Pensador, a gente não pode reproduzir no YouTube por conta dos direitos autorais, mas eu vou ler uma parte, que o nome da música se chama Pátria que me pariu, tá? Quem tá em casa, não é aquilo que você tá pensando, não. O nome da música é Pátria que me pariu. Conhece, né, Edmilson Mello, essa música? E tem uma parte que ele diz assim: não fecha o vidro que eu não sou pivete. Eu não vou virar ladrão se você me der um leite e um pão, um videogame e uma televisão, uma chuteira e uma camisa do Mengão, para eu jogar na seleção, que nem o Ronaldinho. Vou pra Copa, vou pra Europa. Aí ele entra, coitadinho. Acorda, moleque, você não tem futuro. Seu time não tem nada a perder e o jogo é duro. Você não tem defesa, então ataca para não sair de maca. Chega de bancar o babaca. Aí ele diz: eu não aguento mais dar murro em ponta de faca. E tudo que eu tenho é uma faca na mão. Agora eu quero queijo, cadê? Tô cansado de apanhar, tá na hora de bater. Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Você não ouviu essa música ainda não? Essa música é um retrato do Brasil, né? Porque no começo ele fala... uma prostituta chamada Brasil esqueceu de tomar a pílula e... deixa eu ver aqui. E um bebê não estava nos planos dessa pobre meretriz de 17 anos. Um aborto era uma fortuna e ela, sem dinheiro, tentou realizar um aborto caseiro. Tomou remédio, tomou cachaça, tomou purgante, mas a gravidez era cada vez mais flagrante. Aquele filho era pior que uma lombriga. Ele pediu para o mendigo esmurrar sua barriga. Cada chute que levava, o moleque revidava lá de dentro. Aprendeu a ser um feto violento. Um feto forte escapou da morte. Não se sabe se foi muito azar ou muita sorte. Mas 9 meses depois foi encontrado com fome e com frio, abandonado num terreno baldio. Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? É assim que a música se desenrola. Por que eu tô trazendo essa música pra cá? Por que eu trouxe a questão do Ronaldinho, né? Eu não vou ser um moleque, não fecha o vídeo que eu não sou pivete, eu não vou virar ladrão se você me der um queijo e um pão, um videogame e uma televisão, uma camisa do Mengão pra jogar na seleção, que nem o Ronaldinho. Aí ele diz: eu vou pra Copa, vou pra Europa. Ele diz: acorda, seu moleque, você não tem futuro. Olha, no filme lá, A Procura da Felicidade, né? Mais uma vez o Will Smith com o Jaden Smith, filho dele, ele fala assim: você pode ser tudo, você não vai ser um jogador de basquete. E o moleque para e olha pra ele assim, meio perplexo. Aí ele percebe a merda que ele tinha falado e ele diz assim: olha, não deixa que ninguém mais faça isso com você, nem que seja eu. Jesse, a gente tem os nossos parâmetros em pessoas quase que intangíveis. Isso. Né? Isso, André. Então, por exemplo, gente, vai estrear, eu acho que na próxima semana aí, na Netflix, como é que chama quando é a vida de uma pessoa lá? Documentário? Um documentário, a palavra é essa. Do Neymar. Gente, muita gente se espelha no menino lá. E às vezes as pessoas não sabem da frustração de ser o Neymar. Eu queria até que você comentasse sobre isso. Sabe por quê? Porque eu, que sou um lascado, eu posso entrar no shopping, Edmilson Mello, aqui, e ninguém rasgar eu. Graças a Deus, né? Tá? Mas o Neymar não pode. Você já imaginou que o Michael Jackson não podia entrar no shopping, a não ser que ele fechasse o shopping? Quantas vezes o Michael Jackson não fez isso? Isso. Exatamente, André. E essa é a questão de quando a gente, às vezes, aspira a nossa vida na perspectiva do outro, sem saber qual é a trajetória e as consequências que o outro enfrenta para estar ali. Porque todas as nossas escolhas, André, existem consequências. E aí, às vezes, a gente quer ter aquilo. Eu sempre digo assim, olha, nem tudo que você quer, você pode ter. E, às vezes, nem tudo que você quer é o que realmente você quer. Por Sim. quê? Porque, às vezes, eu digo assim, eu quero ser o Neymar. Eu quero ter o faturamento do Neymar, mas eu não quero ter o esforço, as consequências, a vida privada invadida. Ou seja, eu só quero ali o que é o melhor.
Então, esse é o problema que acontece, que as pessoas se frustram. Porque elas veem muito outro, ela quer o ganho dos outros, mas elas não medem as consequências, a trajetória. O Neymar hoje, ele é referência, contudo existiu um processo para ele. E ele abdicou, ele perdeu muita coisa, muitas questões emocionais, como a gente vê também em outros cantores, né? A própria Sandy Júnior, ela é muito criticada por ela manter a privacidade do filho dela. Sim. E ela diz, eu sou uma figura pública, ele não. Sim. Por quê? Porque ela sentiu e ela relata os impactos de não ter tido uma infância dentro da normalidade social. Né? Então, não é o que ela quer. Então, quando o filho dela tiver uma maturidade para decidir, eu quero ser uma figura pública, ela vai dar abertura. Né? Por quê? Porque ela disse, esse processo foi meu. Então, ela conseguiu colocar a necessidade do filho dela acima dela. Porque hoje as pessoas dizem assim, uma foto do filho da Sandy fatura tanto. Essa não é a preocupação dela. Por quê? Porque ela entendeu como é que funciona a vivência. Então, a gente tem que sempre muito entender o que é que a gente quer e por que a gente quer isso. Vou saber lidar com as consequências das coisas que eu quero? Então, todo esse questionamento, ele faz parte, André, de um processo para a gente chegar na autorrealização. Sim. Porque olha só, olha que brincadeira interessante. Recentemente aí, teve umas falas, eu não acompanho, não assisto muito programa de TV, nem em casa nem tem, é só os canais mesmo... Fechados. E aí, só que aí no Instagram a gente acompanha muito e o Big Brother, ele é um laboratório humano. É um laboratório de experimento social. Você pega o recorte da sociedade e vê ali dentro funcionando e brincando com as questões emocionais. E aí teve uma vez que eu vi um trechozinho que a Juliette, que foi até a campeã do ano passado, ela disse bem assim, eu tô cansada de ser anônima, eu quero ser famosa mesmo. E aí hoje ela tá na fama. E aí logo no começo ela disse, isso aqui é muito assustador. Isso é muito assustador. Eu comecei a desenvolver crise de ansiedade, eu precisei retroceder, me reconhecer dentro de um novo cenário. Então, era uma necessidade dela, eu quero ser famosa, dentro de uma realidade que ela não vivenciava ainda. Então, quando ela se depara do dia para a noite de uma realidade que ela tem 24, na época tinha 24 milhões de seguidores e todo mundo ali idolatrando ela, ela diz, peraí, cadê minha vida? Né? Quem sou eu no meio de tantas necessidades ansiando por uma resposta minha? E aí ela começou a adoecer emocionalmente e precisou retroceder para poder evoluir. Então, assim, são exemplos de situações e de momentos da nossa vida que a gente quer a todo custo, mas a gente não tem, às vezes, estrutura emocional para lidar com aquilo que a gente pediu. Por isso que a gente precisa passar por um processo. As coisas, elas não acontecem do dia para a noite e a gente se adapta de uma forma natural. Existem frustrações aí. É verdade. Um abraço aqui do Nailda, que está ouvindo a gente lá no Sítio Capim. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Eu estava acompanhando a trajetória de Whitney Houston, que é uma diva, uma voz belíssima. Infelizmente, foi muito cedo, né? Quando ela... Ou foi uma coisa ou foi outra, né? Ela foi convidada para fazer o filme The Bodyguard, que é o guarda-costas. O meu inglês hoje tá... Você viu, Admilson Melo, como eu voltei? Foi o Camarão de Japaratinga que fez isso, The Bodyguard, né? O guarda-costas que ela gravou com Kevin Costner. Ela escolheu o Kevin Costner para contracenar. Ela tinha outros atores e ela escolheu ele, que retrata mais ou menos uma trajetória da vida dela. Né? Não conta muito da história da vida, porque ela cantou em igrejas, em corais gospel, né? Como Elvis também. E a gente via que ela não acordava sem ninguém. Como assim? Eu tô no meu quarto, poxa, né? E você acordava cheio de gente. Isso. Tinha gente para limpar os pés, para limpar as mãos, para fazer o cabelo. Cara, do dia pra noite, isso deve ser assustador mesmo. Exatamente. Por isso que, André, a gente precisa amadurecer muito as nossas decisões, entendeu? E entender o caminho, até porque acontece muita coisa nesse processo de mudanças bruscas, da gente se perder de si. E acredite, André, não existe uma perda maior do que a gente se perder de si. É verdade. Tá? Um abraço aqui a Sheila Daniela, Mário Amorim, conhece ele? Conheço. Ele diz assim, hoje só vale a pena a paz mental, dinheiro são consequências. A Sheila diz assim, boa tarde a todos do Saúde em Foco, excelente programa, que Deus abençoe grandemente a todos. Muito obrigado. A Ana Paula Caetano, que está aqui também, o canal da Hora, boa tarde para todo mundo que está mandando. Tem mensagem, Edmilson? Se tiver, você sinaliza para mim, para essa mensagem aqui, final 9173. Tá? Bom, tem algumas coisas aqui que são sinais da autorrealização, Jéssica. Primeira, aceitação e realismo. É aquilo que eu falei para você.
Você pode estar vendendo coco na praia, mas venda o melhor coco. Isso. Eu vendo o melhor coco da praia. 99639-8389. O que é que você faz? Né? Eu estava uma vez numa lotérica aqui, eu estava pagando uma conta, ainda pagava a conta na lotérica naquele tempo. Edmilson, essa é legal, viu? Eu tava na fila, tinha um amigo meu que tava saindo, eu não tava vendo que ele tava no caixa pagando. Ele cruzou por mim, passou por mim, como aquela fila indiana, e tinha uma senhorinha atrás de mim. Ele falou, rapaz, eu não vejo você há tanto tempo. E olha que eu pensava que eu tava abafando, né? Eu já fazia aqui o programa tal, fazia muito tempo. Assim, 6 anos mais ou menos. Eu pensei, pô, esse cara não me conhece mais, não sabe, né? Aí eu falei, eu tô fazendo programa. Aí a senhorinha que estava atrás de mim olhou assim e disse, não, tia, deixa eu explicar. É programa de rádio. Eu tenho um programa lá no Novo Nordeste e tal, Saúde em Foco. Ah, rapaz, é você e tal. Eu digo, sou eu e tal. E, né? Então veja. O que é que você decidir fazer? Faça bem feito. Faça porque você gosta de fazer. Isso. E assim, André, só tem a autorrealização. E como você diz assim, mas como é que eu sei que eu faço o que eu gosto? Quando antes de você começar a fazer, você tem um propósito. Eu vou fazer isso por quê? Quando você pensou, eu vou ter agora um programa na rádio, vai ser Saúde em Foco, mas por quê? Qual foi o seu pensamento? Qual foi o seu propósito? Você trouxe um propósito. E esse seu propósito, olha o nível de comunicação, de informação importante, de quantas pessoas lhe acompanham, quantas elas se debruçam e ficam satisfeitas e orientadas com as informações que você passa para ela. Você consegue orientar e modificar vidas. Você começa a trabalhar a consciência social do cuidado da saúde de uma forma integral. Então, esse é um dos legados que você vai deixar. Então, sair daqui você vai ficar realizado. Por quê? Porque ainda assim, existe lá que na pirâmide de Maslow, né, a necessidade da gente ter o reconhecimento social, a validação social, dos afetos, das trocas, dos cuidados. Então, quando você faz um programa e as pessoas começam a dizer, poxa, eu não tinha percebido isso, poxa, você conseguiu me orientar. Inclusive, eu tenho uma paciente, André, que eu estava em atendimento e aí ela disse, não, eu espero ela terminar para falar com ela 2 minutos. E aí ela ficou esperando, eu concluí meu atendimento. Quando eu recebi, eu disse, não, antes do outro paciente entrar, ela entrou e ela disse, olha, 2 minutos só para dizer, eu quero marcar com você porque eu ouvi o seu programa na rádio e eu me identifiquei. Eu sempre acompanho o André, entendeu? Então, assim, certamente ela deve estar ouvindo aí, ela não tem WhatsApp, mas ela vai, sempre eu marco por telefone, né? Sempre tá marcando. E ela tá comigo, acho que já tem uns 3 meses. Mas ela veio porque ela ouviu o programa, ela disse, essa profissional, o que ela tá dizendo faz parte da minha vida e eu preciso superar. Ali, né? Ela tá falando de mim. E ela tá na terapia e ela tá evoluindo. Então você vê, foi esse canal. Se não existisse esse canal, e ela já poderia passar muitos anos ali pensando e achando que aquele sofrimento era natural, era o que era esperado, era o que ela tinha que vivenciar. E aí, quando ela escuta uma percepção diferente, ela diz, não, peraí, tá algo errado. Eu preciso, existe essa possibilidade de mudança. E você que permitiu isso. Quando você monta o seu programa, quando você faz o convite aos seus convidados e eles acessam a vida de outras pessoas que estão acompanhando e traz a melhora para a vida deles. Que bacana, coisa bacana. Um abraço aqui a Celso Lisboa também. Tá lá, tá na tela aí, Edmilson Melo. Vamos lá, tá na ponta da agulha, vamos lá. Boa tarde, meu amigo da NN. Aqui quem fala é João Bolinha, do sítio Xexé, município de Estrela de Alagoas. Tô junto e misturado com a programação de vocês. Muito obrigado, João Bolinha, né? Muito obrigado, então, pela audiência de vocês aí. Compartilhe nos grupos, fale que tem um programa aqui que fala somente de saúde, das 13 às 14 horas, pelo menos por enquanto, viu? Tem novidade chegando, depois a gente conta. Vamos guardar as 7 chaves desse segredo aí, depois a gente conta. Por enquanto, de 13 às 14 horas, tá bom? Você falou aí da questão da Sandy resguardar o seu filho. Tem alguns artistas, tem algumas pessoas que eles resguardam a sua privacidade. Por exemplo, o nosso querido alagoano Djavan, nada se sabe da vida privada do Djavan. Eu nunca vi a esposa do Djavan, né? Nunca vi. Sei que ele tem um filho chamado Max Viana, que toca guitarra com ele na banda dele.
Pronto. É tudo que eu sei e aquelas belíssimas canções e letras e poesias que ele consegue colocar e musicar pra gente. O artista também, o ator Tony Ramos, que é casado há não sei quantos anos com a mesma esposa. Eu nunca ouvi dizendo que ele saiu com fulana, com ciclana, com beltrana, né? A gente tem pessoas que se respeitam. Elas não somente respeitam o outro, não. Elas se respeitam. Ninguém ouve falar nada do Tony Ramos, que ele passou o Réveillon na Ilha de Caras, de não sei com quem, né? Isso. Mas tem gente que almeja isso. E quando chega lá, Jéssica, diz assim, é tão efêmero. É. E às vezes é mesmo, sabe por quê, André? Porque às vezes, normalmente essas pessoas, elas têm uma necessidade de aceitação social. E aí, às vezes dá uma desligadinha. O que acontece nesse meio do processo até chegar à autorrealização? Nessas etapas, existe a questão de você validar valores e princípios. E quando eu preciso e eu tenho uma necessidade de aceitação social, em alguns momentos, para me ser aceita em determinados grupos, eu acabo rompendo os meus valores e os meus princípios. Para quê? Para ser aceito, para ser acolhido. E aí, quando isso acontece, é onde a pessoa começa a colocar o pezinho no quadrante do vou me perdendo de mim. Por quê? Porque eu quero que todo mundo me queira. Mas existe uma coisa, uma novidade na vida. Nem todo mundo vai lhe querer, nem todo mundo quer você do jeito que você é. Então, por isso que você tem que entender o que é importante para você. Para poder saber com quem você vai se relacionar e estabelecer os filtros. O mundo, ele é diverso. Imagine, uma família de 10 pessoas, são 10 subjetividades, cada um com valores diferentes, pensamentos diferentes. Imagine, um gosta que você fale bem baixinho. O outro já gosta que você fale bem alto. E aí, como é que você vai passear dentro das mudanças de necessidades de diferentes pessoas? Então, ou eu me torno justamente um molde e vou me adequando a todo mundo e todas as necessidades e eu cada vez mais me distancio de mim, ou eu entendo quem eu sou, como eu sou, por que eu tomo as decisões dessa forma e começo a perceber quem são as pessoas que vão estar comigo. Porque as pessoas que ficarem, elas realmente são aquelas que devem dar continuidade. Então, às vezes a gente se perde também num mundo muito de relacionamentos efêmeros, que são esses relacionamentos momentâneos que se desgastam, porque a gente pensa nos ganhos, André, imediato, que a gente chama de ganhos de curto prazo. E isso tende a ser, mais à frente, uma armadilha de reforçamento. O que é isso? É que naquele momento você tem um ganho que você diz, oxe, era tudo que eu queria. Mas lá na frente, você vê as consequências serem maiores do que aqueles ganhos. E aí você diz assim, não deveria ter vindo por aqui. É verdade, é verdade. É o seguinte, né? Se você só ouviu o lado da Chapeuzinho, você sempre vai culpar o lobo. Isso. Então o lobo nunca foi ouvido, Edmilson Melo, né? Vamos convocar o lobo aí, né? Vamos convocar o lobo mau. Lobo mau. Lembra não da história da Chapeuzinho com o lobo mau? É uma convocação extraordinária do lobo mau, porque a gente só ouviu o Chapeuzinho. Então, a história diz assim, a Chapeuzinho sempre é a vítima, não é? Mas ninguém ouviu o lobo. Não é verdade? Você bem sabe, eu atuo tanto na clínica quanto nas empresas. E aí a gente trabalha muito a questão da autorrealização. Porque assim, lá na empresa a gente faz um planejamento e de atribuições de resultados que a gente espera para o ano. Mas para que esses resultados eles sejam atingidos, eu preciso de quem? Do nosso colaborador. Sim. E o nosso colaborador, ele tem que estar envolvido, ele tem que estar engajado, ele tem que perceber o propósito e a realização dele na função que ele executa. Então, eu sempre trabalho com essa mentalidade de engrenagem. Então, o que é que acontece? Se você desempenha bem a sua função e eu desempenho bem a minha, a máquina funciona. Sim. Então, cada um, do mesmo jeito funciona o nosso organismo, mesmo jeito funciona as empresas, mesmo jeito funciona a nossa vida. O que distancia muito, que foi percebido tanto os meus colaboradores quanto os meus pacientes lá no consultório. E aí, em conversando com outras pessoas também, como eu lancei o efeito PEP agora... aí eu pesquisei muito para entender um pouco a questão das pessoas e tracei um caminho, tá? É um jogo, é muito legal, né? O efeito PEP, ele funciona a partir de um jogo. O efeito é PEP, não é PEPs, tá? Então, explica aí pra gente, porque em contabilidade tem um princípio lá que PEP é o primeiro que entra, primeiro que sai. Aí é o PEPs, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Isso diz respeito ao estoque. Quando, por exemplo, você compra um produto alimentício, né? Então você coloca no estoque aquilo que está com prazo de validade que vai vencer primeiro. Então, o primeiro que entra, primeiro que sai. Esse é o PEPs,
Primeiro que entra, primeiro que sai. É o PEPs. Você falou do PEP. PEP. O que é isso? Isso. O efeito PEP é um método que eu desenvolvi, tá? Sobre o planejamento estratégico pessoal e profissional. O que é isso? É justamente um norte que as pessoas que têm dificuldade de atingir a autorrealização. Então, eu fui observando o funcionamento das pessoas, baseado em muitos estudos, e aí eu tracei uma técnica da gente seguir do autoconhecimento até a autorrealização. É um caminho que a gente vai percorrer. O que acontece lá na autorrealização que ela tem essa dificuldade de ser atingida? Às vezes a pessoa não sabe quem ela é, o que ela quer, como ela quer. Ela não sabe reconhecer os próprios valores, às vezes não sabe reconhecer as próprias deficiências. E aí o efeito PEP, né, de planejamento estratégico pessoal e profissional, ele auxilia a pessoa a se reconhecer no processo. Então, quem eu sou, né, por que eu tomo as decisões que eu tomo, trabalhar os princípios de autorresponsabilidade, de autoanálise, né, por que eu tomo essas decisões? Hoje, normalmente, a gente se frustra lá na autorrealização, que a gente diz, Jéssica, eu nunca atinjo, mas lá na segunda etapa de autorresponsabilidade, eu não me responsabilizo por nada. Eu sempre culpo o outro, eu espero do outro, eu delego pro outro e espero que o comportamento do outro é que me traga resultados favoráveis. E isso não acontece dessa forma. Então, a gente vai trabalhar como ser uma pessoa autorresponsável. Como é que eu faço a autoanálise? O que eu fui percebendo, André? A dificuldade das pessoas ter uma autorrealização. Olha que interessante. A gente vai para dois extremos. Tem pessoas que elas têm a dificuldade de reconhecer os próprios valores. Então, quando vocês dizem assim, quais são as suas qualidades? O que você tem de melhor? A pessoa para e faz, não sei. Ou então, quando diz assim, não, olha, a minha mãe diz que eu sou uma pessoa legal. Ou o meu amigo falou que é isso. O meu namorado falou que eu sou assim. Então, ela sempre traz para outra pessoa o rótulo que foi dado. Ela não se analisa, ela não se percebe dessa forma. Ela apenas pega a percepção do outro e traz para si. E aí essas pessoas, elas têm a dificuldade de se autorresponsabilizar e de entender o valor dela. Então, normalmente, esses perfis, eles vão se formando e entendendo que o seu próprio valor é somente o que dar para o outro. Então, o valor ele vai ser mais material, o valor vai ser no esforço que você faz, mas não na pessoa que você é. E aí, quando essa pessoa ela se encontra numa situação que ela tem que dizer um não, aí desaba. Porque ela não sabe dizer um não, porque ela tem medo de não ser aceita. E quando essa pessoa que é muito solícita diz um não, as pessoas têm dificuldade de ouvir aquilo. E aí já apresenta um comportamento diferente, um aversivo. E aí aquela pessoa começa a se frustrar e sofrer com isso. Acha que ela tem que dizer sim o tempo todo e sempre fazer o que os outros querem, porque acredita que esse é o único valor dessa pessoa. O outro extremo, ele passeia muito nas pessoas que elas conseguem detalhar todo o que tem de melhor, mas não enxerga uma vulnerabilidade, não enxerga um defeito, não enxerga um ponto de melhoria. O que acontece com essas pessoas? Elas começam a se receber muitos aversivos. E a opinião do outro também interfere de uma forma negativa. Só que tem uma diferença. Ela começa a se questionar, mas por que isso está acontecendo comigo? Porque o que o André falou, se o André nem é meu próximo, não é meu amigo, o que ele falou pesou tanto? Por que me depreciou? Por que me deixou triste? Por que me deixou desestimulado, desmotivado? E aí ele não percebe que não foi o que a pessoa falou. Foi o ponto de vulnerabilidade dele que foi tocado, mas ele foi incapaz de reconhecer. Se eu não reconheço o que eu tenho que melhorar, eu não melhoro. Né? Tem um pensamento do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que ele diz assim: pessoas grandes acham que são pequenas, por isso que elas crescem. Pessoas pequenas acham que são grandes, por isso tentam diminuir os outros para se sentirem maior. Tá? Então, é isso que acontece. A gente tem que entender, todo mundo tem sua fragilidade, todo mundo tem o seu melhor. E aí eu tenho que saber ter um equilíbrio, uma inteligência emocional para administrar e entender, peraí, o que ele falou me feriu, mas por que me feriu? Vou cortar relações com o André? Não, primeiro eu vou analisar por que isso está me ferindo. Então eu vou fazer uma análise funcional dessa situação para entender como eu vou intervir e saber que tipo de ajuda eu preciso aqui. Aí eu nego tudo que eu ouço. E aí chega lá na frente, vai tendo vários prejuízos. Então, existe um processo que a gente pula. A gente pula as etapas e a gente só quer o resultado final.
A autorrealização, ela nunca será atingida se você não passear de forma gradativa por esses processos. E aí, quando você se reconhece quem você é, as habilidades que você tem, as competências que você tem, aí você começa a desenvolver estratégia. Agora eu sei o que eu quero. E eu sei o que eu quero e eu sei como tomar as decisões para o que eu quero. Porque sempre tem uma brecha, que a gente tem que pensar, alguns pontos de reflexão que a gente tem que pensar antes de tomar uma decisão. E é importante a gente pensar assim, peraí, o que eu quero vai ferir o André? Não, não vai ferir. Tá, o que eu quero vai me ferir? Não, não vai me ferir. Eu vou saber lidar com as consequências dessa decisão que eu tô tomando? Vou, então toma. Olha, as consequências ainda vai ser negativa, mas eu quero arriscar. Então, você está ciente, você está no nível de consciência, de maturidade capaz de tomar aquela decisão. Quando houver uma situação favorável, você vai contemplar e vai dizer, poxa, você reconhece o processo que passou, então você consegue se debruçar e contemplar aquela felicidade, aquele momento. Mas se você não vê o valor do processo, do seu esforço, nem o ganho que você tiver vai ser constante. Então vai ser assim, tanto faz, vai ser um ganho e já pensando no próximo, um ganho e pensando no próximo. E aí isso vai invalidando e anulando as conquistas e as lutas diárias que a gente tem. É verdade. Tem uma letra do Guilherme Arantes chamada Brincar de Viver, que foi imortalizada na voz de Maria Bethânia, que tem uma frase que diz assim: você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalho com vendas, né? Eu vendo aqui meu programa, eu vendo aqui para a Rádio Novo Nordeste. E até o diretor aqui brinca comigo e diz, cara, tu não tem medo de nada. Eu digo, não, porque o não eu já tenho. O não já é meu. Entendeu? Mas tem gente que quer ver o negócio, entrega uma pasta pra ele, entrega qualquer coisa, uma agenda e manda ele vender na rua. O cara morre, porque não é a praia dele, ele não se realiza. Eu não, eu me realizo fazendo isso, porque eu gosto de fazer isso. Não sei explicar por quê, né? Mas eu gosto de fazer. Então, Jesse, é de suma importância que você que está ouvindo esse programa hoje, ele vai ficar gravado aqui no NN Play. Você assiste quantas vezes quiser, quando quiser. Compartilhe no seu grupo familiar. Aquelas pessoas que você percebe que eles têm uma autoestima muito baixa. O trocadilho, né, é importante, né? Tem uma baixa autoestima, porque não se consegue realizar em nada. Eu era assim até os 42 anos, eu tenho 50. Eu só fui me encontrar aqui, por trás desses microfones. E pode ser que você esteja precisando dessa luz e não teve ninguém para me dar, inclusive. Talvez se tivesse o Pepe naquele tempo, antes de eu completar os 42, eu tivesse me encontrado antes. Mas eu sou muito grato a Deus por ter me encontrado aos 42 anos. Porque eu continuo dizendo aqui, faz 8 anos que eu sou gente, vai fazer 9. Eu não era ninguém. E se você perguntar, mas André Pepes, quem é você? Eu continuo sendo ninguém, tá? Só que é o seguinte, pra mim, eu tenho... O Elimilson tá olhando minha barba aí, tá achando bonita a minha barba? Tá cheia, né? Dura e cheia de falhas, né? Tá bom. Tem esses cabelinhos brancos aqui, tá parecendo Papai Noel daqui a pouco. Então, Jesse, muito obrigado por você compartilhar isso com a gente. Queria saber... quem quer, a empresa ou as pessoas que quiserem entrar em contato com você, para que você possa trazer à luz essa autorrealização. Gente, eu sempre falo aqui, não deixe que coloquem preço em você, né? Não viva, saia da caixa, tá? Você pode ganhar um salário mínimo e ser muito feliz. Você pode ganhar 10 e ser completamente infeliz. Porque as pessoas... A gente já aprendeu isso. Outra coisa, as pessoas dizem errado, tá? Dinheiro não traz felicidade, não. Depende. Isso, depende. Depende. De que você precisa fazer com o dinheiro? Quer ver uma coisa que não dá certo? Você tem câncer. Dinheiro vai trazer felicidade pra você? Não vai. Né? Eu tô falando que você tem câncer no estágio já para pé na cova mesmo aqui. Né? Não vai adiantar. Você vai ter o dinheiro do mundo todo, você vai morrer, cara. Entende? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sigo lá o Whindersson Nunes no meu Instagram. Sim. Tá? Um cara que faz milhares de pessoas rirem. Milionário. E depressivo. Isso.
Depressivo. Tem gente que daria qualquer coisa, não daria, não, Edmilson? Pra ter o que o Whindersson Nunes tem, né? Aí tu daria pra ter a depressão que ele tem? Não. As pessoas só querem o dinheiro que ele tem. Mas às vezes, o que trouxe a depressão pra ele foi justamente o dinheiro. Vai entender. Entende? Aí você pega um cara que vende picolé na praia, água de coco, acarajé. Acarajé é bom, né, pai? Acarajé é tudo de bom que tem na vida, né? O cara vende acarajé, mas o cara é feliz. O cara vende pastel e caldo de cana, que eu adoro, diga-se de passagem, tá? Mas ele é feliz, seu Dionísio, ali em frente ao posto do Mazarope. Seu Dionísio, grande abraço pro senhor. Em 2022 ainda não comi seu pastel e caldo de cana, mas estarei lá. Jesse, muito obrigado. Fala o telefone para quem quiser entrar em contato com você e mudar. Gente, amanhã eu vou receber a mentora de líderes Tessia Moura aqui, com um tema que é quase a continuação. Faço não, Marco Aurélio, faço não. Né? Aí você pegou pesado. É o seguinte, rapaz, é pra torturar o cara. Amanhã o tema é o seguinte: se você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Com a mentora de líderes Tessia Moura. Olha que tema retado. Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Pega qualquer esquina, vira, meu filho, que você chega lá. Vamos lá, qual é o telefone? Tá, André. Contato é 99643-1969. 99643-1969. Você atende adolescentes, pré-adolescentes e adultos também, né? Isso. E empresas também. Empresas, 9643-1969. Jéssica, muito obrigado por ter vindo. Vai ter revanche, porque um programa só não dá pra falar de um tema tão vasto, tão grande, né? Verdade. Assim, a gente se empolga aqui também, aí, né? Mas ainda esse mês terá a revanche. Tá convocada, viu? Muito obrigada. Tá convocada. É um momento muito rico, André. E uma mensagem, assim, importante deixar claro. Gente, a gente vive todos os dias. A gente só morre uma vez. A gente tem que dizer isso, né? A gente só vive uma vez. A gente vive todos os dias. Todos os dias é uma nova possibilidade, um novo recomeço, tá? Nunca é tarde. Tarde é a gente não querer começar. Então, morrer, a gente só morre uma vez. Então, se você tá vivendo e parece que não, então tem alguma coisa errada. Existe possibilidade para a mudança dessa situação, tá? Então busque ajuda, porque a autorrealização ela pode chegar até você, mas ela só chega se você permitir. Aí se você permitir, a sua melhor versão ela já começa, tá? Bacana. Muito obrigada a todos e até mais.